Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Bom é poder estar aqui e ficar perto de ti, contemplar tua presença e encontrar a minha essência. Quem me protege e me ampara é o meu Deus. Nós podemos repetir essa frase. Quem me protege, quem me ampara é o meu Deus. Sobretudo quando eu estou passando por um momento difícil, por momentos difíceis. Quando eu estou passando por um problema que parece que não tem solução. Aí a gente pode repetir essa frase. Quem me protege e quem me ampara é meu Deus. E como salmista, também nós somos convidados a dizer: ó meu Deus, atende a minha prece. Ó meu Deus, atende a minha prece, atende o meu pedido. Ó Senhor, atende a minha prece e escuta as palavras que eu digo. Vamos implorar a Deus que Ele atenda a nossa prece, que Ele escute as nossas palavras. A oração também é para isso, para a gente ficar sós com o nosso Deus e a gente poder dizer tudo aquilo que a gente não diz para ninguém, muitas vezes até para nós mesmos, que às vezes por vergonha, por medo, a gente não diz para as pessoas, mas para Deus a gente pode dizer tudo. Portanto, diga tudo o que você sente agora para o nosso Deus. Ele que é Pai, Ele que é um Pai misericordioso, Ele vai entender e se precisar, Ele vai também ajudar, Ele vai nos ajudar. Nesse momento nós queremos trazer presente, rezar pela recuperação da saúde de Ritinha Castro. Trazer presente mais uma vez a Cristina e o Jorge com toda a família, com toda a sua família. Rezemos pelo Dr. Helder, pela Dona Helena Maria Dias Ribeiro. Vamos rezar também pela Regina, pela Liene, pela Tassiana Lins, Chacha Emília, Maria do Carmo Costa Leite, Sônia, Maria das Graças e seu Aloísio Vieira, Rosamaia Lins, Joana e Lucivânia Martins, Solange Oliveira, Maroli, Mileno Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota, Luiz Carlos, Tereza e Isele Bezerra e o Fabiano Oliveira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está hoje em Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Evangelho, Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 6, do 1 ao 5. E vamos acompanhar a leitura. No dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: então vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estava sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou e comeu dos pães oferecidos a Deus,
e ainda os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Meu irmão e minha irmã, aqui é interessante a gente observar que para os fariseus, o que era mais importante? Observar as leis do sábado. Isso para os fariseus. O mais importante era observar a lei do sábado. Mas para Jesus, o que era mais importante? A fome e as necessidades vitais das pessoas. Ou seja, nenhuma lei pode impedir o direito fundamental à alimentação, ou seja, ao pão nosso de cada dia. Nenhuma lei, ela pode ser mais importante do que o ser humano. Nenhuma lei. Porém, os fariseus, eles eram muito observantes da lei. Sobretudo quando essa lei quando eles queriam, na verdade, criticar Jesus. Quando eles queriam pegar Jesus em algum erro, né, cometendo algum ou infringindo alguma dessas leis. Mas para Jesus o mais importante era saciar a fome do povo, né? Era alimentar o povo. Ou seja, era fazer tudo aquilo que era necessário para a vida, sobretudo o pão de cada dia, né, que alimenta o nosso corpo. Então, toda lei, por mais religiosa que ela seja, e aqui a gente é preciso tomar bastante cuidado e olharmos para nós, não olhar para o outro, né? Sabendo que toda lei, por mais religiosa que ela seja, ela não pode, por mais religiosa que ela possa ser ou parecer, quando tem em vista, né, quando se tem em vista impedir o acesso dessas pessoas, sobretudo o acesso dos pobres à alimentação, ao pão de cada dia, essa lei ela é desumana. Por mais religiosa que ela seja, se ela impede aos pobres a ter o pão de cada dia, ela é uma lei desumana e contra a vontade de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com os exageros, sobretudo quando se trata dos exageros com relação à religião, com relação ao sagrado, porque às vezes a gente cuida demais daquilo que a gente acha que é sagrado, que é sagrado mesmo, mas a gente esquece que o ser humano também é sagrado e é muito sagrado, porque a gente fala, está nos nossos discursos, que Deus está dentro de nós. Portanto, se Deus, o Espírito Santo está em mim, está dentro de mim, eu sou uma pessoa sagrada. Por isso preciso ser respeitada, preciso ser cuidada, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente coloca a lei acima da pessoa, né? A gente coloca a lei acima da pessoa. Eu nunca me esqueço, eu acho que eu já falei isso anteriormente, isso há muitos e muitos anos atrás, né? Nem tanto assim, porque eu também não sou tão velha, né? Mas alguns anos atrás, uma ministra da Eucaristia, ela dizia que ela tinha aprendido que se ela fosse levando a comunhão eucarística para algum doente, né? E ela encontrasse no percurso, veja só aqui, se ela encontrasse no percurso a mãe dela desmaiada, né, tivesse tido um infarto, por exemplo, e que precisasse de socorro imediato, ela disse que mesmo assim ela não podia parar para dar socorro à mãe. Ela tinha que passar, depois que ela levasse, quer dizer, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso não é desrespeito com a Eucaristia, não, porque a pessoa é também eucarística, ela precisa ser cuidada, né?
ela precisa ser cuidada. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com algumas leis, né, que em vez de ajudar a pessoa a ter mais vida, faz o contrário, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E veja que no Evangelho, Jesus, ele é criticado pelos fariseus em nome da Sagrada Escritura, né? Ele é criticado, né, pelos fariseus em nome da Sagrada Escritura. Mas é interessante que Jesus também vai responder a essas críticas usando também as Escrituras. É muito interessante, ele é criticado, né, pelos fariseus que usam a Sagrada Escritura como fundamento, mas Jesus também, conhecedor das Sagradas Escrituras, ele vai responder às críticas usando justamente uma passagem das Sagradas Escrituras. E aí quando ele diz, por acaso nunca vocês aí, que são conhecedores, que são bastante religiosos, que estão todos os dias nas sinagogas, que estão todos os dias no templo, vocês nunca viram essa passagem bíblica, não? Por acaso nunca leste o que Davi, né, e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e também fome? O que foi que Davi fez? Aí a gente pode retomar o textinho de hoje. Aqui diz, então vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou e comeu dos pães oferecidos a Deus e ainda deu aos seus companheiros. Qual é o grande erro de Davi aqui? Né? Seria um erro, né? Aí Jesus vai completar, no entanto, porque só os sacerdotes podem comer desses pães. Ninguém mais podia comer daqueles pães, os pães dedicados a Deus, só os sacerdotes. No entanto, Davi come e ainda oferece os seus companheiros, eles não eram sacerdotes, entende? Ou seja, Jesus, aqui Davi passou por cima da lei, mas ele estava com fome e seus companheiros também, para dizer que o humano, ele é sagrado, ele é muito importante, portanto, porque nós somos filhas de Deus, somos a sua imagem e semelhança, portanto, precisamos cuidar muito, cuidar da pessoa, cuidar do sagrado, né, do sagrado que está nas nossas igrejas, mas também cuidar da pessoa humana, ou seja, um completa o outro, as duas coisas têm que andar muito juntinho. Não dá para eu cuidar só daquilo que eu acho do sagrado, né? Como a Eucaristia, como, né, os espaços religiosos, e aí eu esqueço do humano. Assim como também cuidar só do humano e não cuidar daquilo que para mim é sagrado, é fundamental, né, também não dá certo. Então as duas coisas precisam andar juntas. Se eu faço uma e não faço a outra, tá errado, né? É a mesma coisa dizer, eu amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o irmão. Um complementa, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, pode olhar que há uma unidade, um complementa o outro. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus mostra, né? Mostrou naquela época para os fariseus, para o povo da sua época, e mostra para nós também hoje, que a lei deve se reger, né? É sempre a lei que deve sempre, né, nos reger, deve ser sempre a lei do amor. A lei do amor. Então, se tem amor, tudo se torna mais fácil. Se tem amor, nós vamos cuidar bem das coisas que para nós é sagrado, e a gente vai cuidar também das pessoas. Meu irmão e minha irmã, que a gente possa rezar bastante. Em que momento, às vezes a gente não faz não, mas a gente pensa, né? Em que momento eu vivi mais a lei do que o cuidado com as pessoas? Que momento eu achei, né, que a lei ela precisa ser respeitada, mesmo passando por cima do ser humano. Porque às vezes isso pode acontecer em nossa vida. Às vezes eu não falo, mas eu penso, né? Mas eu penso. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Então vamos rezar para que a única lei que prevaleça seja realmente a lei do amor. Se eu tenho amor, eu vou respeitar todas as outras leis. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.